Paulo Vitor, eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi realizado em coautoria com a professora Marta Máximo e com a professora Ariane Barra Lourenço. A gente vai falar um pouquinho sobre relações entre a história da ciência e mapas conceituais no caso da estrutura bidimensional. Só para falar um pouquinho sobre a motivação do trabalho, em 2021, a gente publicou, nós três, publicamos esse trabalho aqui, Mapas Conceituais e Elaboração do Conhecimento Científico na História da Ciência, algumas aproximações teóricas, portanto é um trabalho teórico. Esse trabalho, ele meio que estabelece uma ponte entre esses dois núcleos, que é o mapa conceitual, o processo do mapa conceitual, o processo de mapeamento, e a formação do conhecimento na história da ciência. Aliás, esse trabalho, se você caiu aqui de paraquedas, vale a pena ser lido, viu? Não por minha causa, evidentemente, porque a Marta e a Ariane são muito boas. E aí, esse aqui é um sumário. Quem não quiser ler o trabalho também só pode ver essa tabela. Tá? Então é o seguinte, aqui a gente propõe que a estrutura A, traseado, estrutura bidimensional do mapa conceitual, a gente estabelece essa conexão, né, com a possibilidade de apresentar elaborações do conhecimento e história da ciência de maneira não linear, por vezes simultâneas ou dispersas no tempo e no espaço, envolvendo variados atores, em um processo de idas e vindas em sua construção. Vamos ter um trabalho teórico, o que você quer fazer com isso? Você quer comprovar de alguma maneira, né? Então, pois é. O que a gente fez? A gente tentou fazer agora um tipo de validação disso aí. Será que espontaneamente estudantes que fizeram o curso de História da Ciência ou História da Física, no caso, e que tiveram algum contato com mapas conceituais, eles enxergam a mesma coisa que a gente? Será que eles veem isso também? Então, o que a gente fez? Nós utilizamos um curso da UFRJ de licenciatura em Física, que é mantido à distância, tá certo? Foram 15 alunos da licenciatura, no período 2021. Eu não vou detalhar aqui como é que foi o esquema, mas esses alunos eles estavam no curso de História da Física e eles tinham algum contato com mapas conceituais. Por isso, daí o termo espontâneo na história. Ele não recebeu instrução, tipo, você tem que fazer um mapa assim, assado, dessa maneira, com essa perspectiva. Não, é um pouquinho diferente, tá bom? E aí, em algum momento, a gente pergunta isso aqui, ó. Entre o processo de mapeamento conceitual e o desenvolvimento da história da física, se estabelecem algumas relações. Por exemplo, a estrutura dimensional. A que elementos no processo de formação do conhecimento de HF, esses elementos do mapa correspondem? Justifica as suas respostas. Aí, basicamente, vamos ver se ele consegue ver a mesma coisa que a gente viu. O que a gente percebeu? Depois, com base nas respostas, eu reproduzi uma só, foram identificadas 4 categorias. A primeira, a bidimensionalidade dos mapas conceituais permite expressar o desenvolvimento do conhecimento de forma não linear e cronológica, e não cronológica, permite expressar relações entre conhecimentos desenvolvidos em momentos e lugares diferentes, e permite expressar relações entre conhecimentos desenvolvidos por diferentes atores. Além de, permite relacionar um conhecimento a diversos outros conhecimentos. Tem um númerozinho na frente, né? É o número de alunos que a gente conseguiu encaixar nessa categoria. Naturalmente, essa soma é mais que 15. Porque numa resposta você talvez identifique mais de uma categoria. Eu reproduzi só uma, que é de um dos alunos, que é essa aqui, ó. Mostra correlações entre diversos conceitos. A categoria 4 aparecendo. Assim sendo permitido ao leitor conectar de maneira mais fácil uma gama mais abrangente de conteúdo. E em HF podemos utilizar para mostrar que alguns temas eram discutidos ou pesquisados em lugares ou épocas diferentes. A B2 aparecendo. E finalmente, por diversos estudiosos, categoria B3. Quais são as conclusões? Bom, parece que há sim uma concordância entre aquilo que a gente propôs teoricamente e essas evidências empíricas que a gente chamaria de espontâneas em certo sentido, sobretudo porque se consegue distância. E depois a gente explica um pouco por que a gente considera isso. E a gente tem implicações para o ensino. Parece que essa ferramenta, o mapa conceitual, quando a gente defende isso em certo nível, ela nasceu para poder você utilizar em um curso de História da Física, História da Ciência, de maneira geral. Porque consegue capturar nuances que normalmente o curso e a utilização de linhas do tempo não consegue expressar. É só isso. Muito obrigado.